Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Maria Helena e como eu tinha prometido, já que eu não consegui dar aula ao vivo hoje, né, pelo CMSP e muito menos pelo Meet, tô gravando esse vídeo aqui para o YouTube para dar a aula que eu daria hoje. Então vamos lá. Vocês do sexto ano, como vocês nunca tiveram aula de geografia mesmo, com um geógrafo ou com uma geógrafa, que é o meu caso, eu primeiro preciso fazer um estudo introdutório, ou seja, eu vou introduzir vocês aos estudos da geografia, certo? Para começar, o meu nome é Maria Helena. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Meu nome é Maria Helena, sou professora de História e Geografia, atualmente também curso Ciências Biológicas, porém eu vou dar aula para vocês esse ano de Geografia, certo? Então aqui vocês vão ter conteúdo de qualidade e eu espero que vocês aprendam bastante, certo? Eu conheci alguns aluninhos hoje, pelo que a gente pôde conversar ali pelas aulas ao vivo, mas sempre que precisar estarei disponível, certo? Lembrando, horário em que eu trabalho, tá? Não vai me mandar mensagem lá na madrugada de domingo, que daí se esforça a amizade, certo? Enfim, gente, bora lá. O que é geografia, né? A geografia, geo, significa terra, certo? Então está vinculado aos estudos sobre a Terra, certo? Então, bora lá. Geografia é a ciência que estuda a Terra, a interação, ou seja, interação é amizade, são as relações econômicas, né? São as relações afetivas, enfim, entre os grupos humanos e destes com o meio em que vivem, certo? Então, a geografia é uma ciência, certo? Ela se faz de maneira científica. Lembrando que matérias como história e geografia, elas têm métodos científicos. Então, o professor de história falou que a Terra... Não, o professor de geografia falou que a Terra não é plana. O seu professor de geografia, ele estudou para poder te dizer isso, né? Não vai ouvir qualquer zemané no YouTube ou no WhatsApp contrariando, não. Ouçam primeiro os professores de vocês. E dentro da geografia, nós temos 5 conceitos básicos, certo? Conceitos básicos que são o quê? É a base, certo? É a base para todo conhecimento, vamos supor aqui, todo conhecimento em geografia, certo? Então, o primeiro lá, espaço geográfico, paisagem, lugar, região e território. Como que eu botei esse negocinho vermelho aqui, gente, na tela? Não sei. Não sei nem como é que tira a expressão, parece até uma espinha. Ops. Enfim, vai ter que ficar aí. Vamos lá. Espaço geográfico. O espaço geográfico é a natureza transformada pelo trabalho dos seres humanos, um conjunto constituído por diferentes paisagens. Ele pode ser grande ou pequeno, movimentado ou não, apresentando elementos naturais ou culturais e elementos invisíveis. O espaço é construído e reconstruído, enfim. Deixa eu traduzir isso aqui para vocês. O espaço geográfico é basicamente o que a geografia vai estudar. Vocês lembram que eu falei ali no slide anterior o que a geografia estudava? Então, ela vai estudar o mundo, vai estudar as relações das pessoas, né, entre elas e a interação dessas pessoas com o mundo. Então, o espaço geográfico, ele é o espaço que tem essa permanência dos seres humanos, né, que tem essa transformação dos seres humanos, que tem essa interação dos seres humanos. Então, a gente pode definir o espaço geográfico como sendo basicamente tudo, certo? Tudo que a gente vê hoje tem interação dos seres humanos, certo? Então, é basicamente isso. A geografia estuda o espaço geográfico. Então, aqui está uma imagem, né, do espaço geográfico. Aí, aqui a gente pode ver o mar, né, a praia, inclusive saudades da praia. Aqui, opa, passei. Aqui nós estamos vendo as montanhas lá, né? Aqui a central metropolitana ali, com os prédiozinhos, as florestas, estradas. Então, o espaço geográfico está intimamente vinculado a tudo. A paisagem. Olha lá. O conceito de paisagem refere-se às manifestações e fenômenos espaciais que podem ser apreendidos pelo ser humano através de seus sentidos. Espaciais não tem a ver com espaço, viu, gente? Espaço sideral, ET, essas coisas. Espaciais significa espaço, que nada mais é que espaço mesmo, não
sendo o espaço, planeta, universo, não é isso, tá? Então, é o conceito que se refere às manifestações e fenômenos, certo? Tudo que a visão vai alcançar e os nossos sentidos podem sentir. Então, quando, por exemplo, você abre a janela e vê todo um monte de casa, isso é paisagem, professora? É, porque a paisagem ela tem dois tipos. Tem a paisagem, na verdade são três, né? Vou colocar aqui três só para vocês entenderem, mas eu vou mostrar só duas. Nós temos a paisagem transformada, que era uma paisagem natural e que se tornou, né, alterada ali pelos seres humanos. Então, ela é transformada. Nós temos a paisagem cultural ou urbana e nós temos a paisagem natural. Qual a diferença de cada uma? Vamos lá. A paisagem natural, né? Então, a paisagem natural, que imagem bonita. A imagem natural, ela não tem interferência dos seres humanos, certo? A paisagem natural é uma paisagem, sim, que os seres humanos tenham mexido nela, certo? Não foi o ser humano que construiu a cachoeira, não foi o ser humano que construiu esse rio lindo, maravilhoso, não foi o ser humano que construiu essa montanha. Então, é uma paisagem ligada à natureza, certo? Ao que é natural. Aí aqui outra imagem bonitona, natural. Não foi o ser humano que criou esse arco-íris. No máximo ele criou esse banquinho aqui, ó. Certo? Só no máximo. A paisagem urbana. Essa nós conhecemos, que é onde nós vivemos, né? Na paisagem urbana. Por quê? Tem prédios, tem casas, tem carros, tem estradas. Então, é a paisagem que sofreu urbanização, que sofreu com a interferência dos homens, né? Que sofreu com a interferência da gente, de nós seres humaninhos. Olha lá. Outra paisagem urbana, essa, se eu não me engano, é em São Paulo. E é isso, gente. Paisagem urbana e paisagem natural não tem segredo nenhum. O lugar. O lugar, ele tá vinculado à afetividade e à memória. Por exemplo, um lugar que antes da pandemia a gente gostava de ir, a casa do crush, né? Agora não pode nem sair de casa. Então, o lugar tá vinculado aqui ao coração, né? A afetividade, a saudade, a memória. Então, é onde criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós, certo? Então, pode ser a casa da mãe, a casa da avó, a casa do melhor amigo. Então, o lugar está vinculado à afetividade. Está vinculado ao que tem significado para nós. Vamos supor, lá no meio da montanha, um lugar bem bonito, o crush me pediu em namoro. Se aquilo ficou com significado para você e tem uma importância e também identidade, a gente pode considerar isso um lugar, sim. A região, certo? É uma área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico, ou seja, trata-se de uma elaboração racional humana para melhor compreender uma determinada área ou um aspecto dela, certo? São criados para realizar estudos sobre as características gerais de um território. Ou seja, a região está vinculada, por exemplo, a aspectos em comum, certo? Então, ela foi dividida lá pelo ser humano pensando o quê? Vamos supor, dei até um exemplo aqui embaixo, região nordestina. Deixa eu passar. Próximo slide. Então, aqui é a região nordestina. A região nordestina tem algumas coisas em comum, certo? Como, por exemplo, músicas como o forró, certo? É uma coisa em comum. A culinária, gostam de cuscuz, um exemplo, né? O que mais? O que mais que tem no Nordeste? Gente, minha família é nordestina, eu não tô lembrando mais as coisas que tem, né? Tem aquelas festividades, enfim. Então, a região Nordeste foi uma região delimitada por um ser humano de maneira racional, ou seja, pensando, né, a respeito disso, por questões como a tradição que eles têm em comum, um passado que eles tiveram em comum, o clima, né, o clima nordestino, ele é um clima da Caatinga, né, ele é um clima majoritariamente semiárido. Não significa que ele é assim em todos os lugares, certo?
Semiárido, o que significa? Semi é meio árido deserto, meio desértico. Então é uma terra, né, com seco, quente, mas não significa que lá não tem água, viu? Porque no Piauí, por exemplo, passa um dos rios que tem uma das maiores bacias hidrográficas do país, que passa o Rio São Francisco, certo? Mas enfim, então a região nordestina é um exemplo de região. Ela foi definida por seres humanos e foi definida por características que eles têm em comum. Então aqui outro exemplo, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que formam a região sudeste, que é a região onde nós estamos morando neste momento, certo? Então também tem aspectos em comum, mas deixa eu passar, senão vai ficar muito grande a nossa aula. Aqui, território. O território, ele é vinculado a poder. Ele é vinculado a um espaço delimitado por fronteiras definidas majoritariamente pelos seres humanos, mas também pode ser pela natureza. Então, um exemplo de território. O território brasileiro ou territórios indígenas aqui, por exemplo, né? Território dos indígenas. Então, vamos supor, por exemplo, na sala de aula, se a gente tivesse normal, como que eu explicaria território para vocês? Quando a gente está na sala de aula, é muito comum a gente formar panelinha, certo? Então, tem um lugar específico da sala que 5 pessoas da sala sentam e são sempre essas pessoas. Então, vamos dar um exemplo que naquele lugar da sala seria o território da pessoa que estuda lá, das 5 pessoas que estudam lá, certo? Então, vamos supor Joãozinho, seria o território ali do João. A mesma coisa quando a gente diz, por exemplo, a favelas, né? Ou questões relacionadas ao crime. É o território do crime, território da comunidade tal, certo? Ou até nos bairros daqui que não são favela também, que a gente pode encontrar crime organizado. Isso tem nem como contestar, certo? Então, em alguns territórios são perigosos, no território tal é mais tranquilo. Então, o território ele é vinculado a essas questões de poder, certo? De você assumir a identidade com aquele local, né? Você assumir essas características. Como, por exemplo, o território indígena. Eu trouxe esse exemplo porque hoje é o dia do indígena, certo? Não é dia do índio, gente. Cuidado para falar índio. Índio, ele não é a maneira correta de falar. Um termo correto para se chamar é indígena. Então, hoje é o dia do indígena. Então, aqui tem os territórios indígenas, ó, que eles compartilham tanto poder, compartilham jeito de saber fazer as coisas, compartilham a cultura deles, então é um território só para eles. E aqui o território brasileiro, certo? O território em todo aqui, ó, é um território só, claro, com vários territórios menores dentro, certo? Só que o território brasileiro, ele é um espaço de poder. Ele foi definido racionalmente, certo? Foi alguém que definiu que o Brasil seria desse tamanho, que seria desse jeito, e ele tá aí para isso, tá? Gente, o que eu tinha para ensinar para vocês era isso. A nossa aula já tá bem compridinha. Espero que vocês tenham aprendido, espero que na próxima vez a gente consiga, né, ter uma aula ao vivo, mas de todo modo eu vou tentar sempre gravar aula e postar aqui no meu canal. Então sigam o meu canal para próximas aulas e qualquer dúvida estarei aí à disposição, tá? Um beijão e até a próxima!